A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. Livro 6, A Torre da Andorinha, de Andrei Sapkowski. Narração Mauro Ramos. Capítulo 11. Tenho olhos grandes para vê-la bem, gritou o Lobo de Ferro. Tenho patas grandes para agarrá-la e abraçá-la. Tudo que eu tenho é grande, tudo mesmo. Você logo verá. Por que me olha assim? Está me estranhando, menina? Por que você não responde? A bruxa sorriu. Tenho uma surpresa para você. Florence Delanoë, Surpresa, de Contos e Lendas. As noviças estavam diante da arquissacerdotisa, imóveis, eretas como cordas, tensas, levemente pálidas. Estavam prontas para enfrentar o caminho, preparadas nos mínimos detalhes. Usavam uniforme masculino de cor cinza, um casaco de pele de carneiro que não prejudicava os movimentos e confortáveis sapatos élficos. Seus cabelos tinham um corte prático e fácil de manter limpo e em ordem nos acampamentos e durante as marchas, para que eles não atrapalhassem durante o trabalho. Levavam pequenas trouxas que continham apenas a alimentação para a viagem e o equipamento necessário. O resto seria providenciado pelo exército. O exército no qual se alistaram. O rosto de ambas as meninas parecia calmo, mas era apenas aparência. Tris Merigold viu que as mãos e os lábios das duas tremiam de leve. O vento sacudiu os ramos nus das árvores no parque do templo e carregou as folhas secas para o pátio. O céu estava azul escuro. A nevasca estava por vir. Dava para sentir. Nenek interrompeu o silêncio. Já designaram um posto para vocês? Para mim ainda não, balbuciou Eornaid. Por enquanto permanecerei hibernada no acampamento nas cercanias de Vizim. O comissário do alistamento disse que na primavera chegarão lá as unidades dos mercenários do norte. Vou ser enfermeira numa delas. E quanto a mim? Iola II sorriu palidamente. Já me designaram um posto na cirurgia castrense, sob o comando do Sr. Milo Vanderbeck. Espero que não me causem vergonha. Nenek fitou as duas com um olhar ameaçador. Espero que não tragam desonra a mim, nem ao templo, muito menos ao nome da grande Melitele. Com certeza não, mãe. E se cuidem. Sim, mãe. Vocês ficarão exaustas ajudando os feridos. Terão muitas noites sem sono. Ficarão com medo e cheias de dúvidas ao ver dor e morte. E nessas horas é fácil procurar alívio em narcóticos ou substâncias estimulantes. Tenham cuidado com isso. Sabemos, mãe. A guerra, o medo, a morte e o sangue. A arquissacerdotisa encarou as duas. Também são uma consequência da frouxidão de costumes. E para alguns constituem um forte afrodisíaco. Ainda são pirralhas, portanto não sabem ainda, e não têm como saber que efeito eles terão sobre vocês. Por favor, tenham cuidado com isso também. E, se acontecer algo,
tomem substâncias anticonceptivas. Mesmo assim, se alguma de vocês tiver problemas, mantenha-se longe de curandeiros suspeitos e benzedeiras locais. Procurem um templo e, de preferência, uma feiticeira. Sabemos, mãe. É tudo. Agora vocês podem se aproximar para receber a bênção. Colocou as mãos na cabeça delas, abraçou-as, beijou-as, uma por uma. Eornaid fungava. Iola II simplesmente caiu aos prantos. E Nenek, embora seus olhos estivessem mais lacrimosos que de costume, riu. Sem fazer cena, hein? Disse com raiva e severidade para manter as aparências. Vão a uma guerra comum. Os que vão, voltam. Peguem suas coisas e sigam o caminho. Passem bem. Passe bem, mãe. Andavam com passos firmes até o portão do templo, sem olhar para trás. A arquissacerdotisa Nenek, a feiticeira Tris Merigold e o escriba Jarre seguiam-nas com um olhar. Jarre pigarreava insistentemente para chamar a atenção das duas. O que foi? Nenek lançou-lhe um olhar de soslaio. Você permitiu? O rapaz estourou com amargura. Você deixou que elas, moças, se alistassem? Eu? Por que eu não posso? Por que eu tenho que continuar virando os pergaminhos empoeirados aqui, atrás desses muros? Não sou aleijado nem covarde. É uma vergonha ficar no templo quando até meninas... Essas moças, interrompeu a arquissacerdotisa. Durante toda a juventude, aprenderam a tratar, curar e cuidar dos doentes e feridos. Vão à guerra não movidas por patriotismo ou desejo de aventuras, mas porque haverá ali muitos feridos e doentes. Muito trabalho, dia e noite. Eornaid e Iola, Mirha, Katie, Prune, Débora e outras meninas são a nossa contribuição para esta guerra. O templo, que faz parte da sociedade, paga as dívidas à sociedade. Contribui para o exército e para a guerra com suas especialistas experientes. Você entende, Jarre? Especialistas! Não é qualquer bucha de canhão. Todos se alistam. Só os covardes ficam em casa. Está falando besteira, Jarre. Falou Tris com frieza. Você não entendeu nada. Eu quero ir para a guerra. A voz do rapaz ficou triste. Eu quero socorrer Ciri. Olhe só, debochou Nenek. Um cavaleiro errante quer ir em socorro da dama de seu coração? Num cavalo branco. Calou-se diante do olhar da feiticeira. Já chega desse assunto, Jarre, repreendeu o rapaz com um olhar. Eu já disse que não permito. Volte a seus livros. Estude. Seu futuro está nos estudos. Venha, Tris. Não podemos perder tempo. Na tela estendida diante do altar, havia um pente de ossos, um anel barato, um livro numa moldura desgastada e uma fita azul celeste desbotada. Iola I, sacerdotisa que possuía o dom das profecias, estava ajoelhada e debruçada sobre os objetos. Não se apresse, Iola, avisou Nenek, que estava ao lado. Concentre-se devagar. Não queremos uma profecia inteligente, tampouco um enigma de 1000 respostas. Queremos uma imagem clara. Use a aura desses objetos que pertenciam a Ciri. Ciri tocava neles. Use a aura. Devagar. Não tenha pressa.
Lá fora, um vendaval e uma nevasca cobriam tudo ao redor. O telhado e o pátio do templo rapidamente cobriram-se de neve. Era 19 de novembro, lua cheia. "Estou pronta, mãe", falou Yola primeira com sua voz melodiosa. "Comece." Um instantinho. Tris levantou-se do banco num pulo e tirou dos ombros o casaco de chinchilas. "Um momento, Nenek. Quero entrar em transe junto com ela." "Não é seguro." "Eu sei, mas quero ver com meus próprios olhos. Eu devo isso a ela." "Ciri, amo essa menina como se fosse minha irmã mais nova. Ela salvou minha vida em Caedwen, arriscando a sua própria." De repente, a voz da feiticeira ficou presa. "Exatamente como Jarre." A arquissacerdotisa sacudiu a cabeça. "Você quer correr para ajudar à toa, a qualquer custo, sem saber onde e para quê. Mas Jarre é um rapaz ingênuo, e você, pelo que parece, é uma feiticeira adulta e madura. Deveria saber que entrar em transe não ajudará Ciri em nada e poderá prejudicar a si mesma." "Eu quero entrar em transe junto com Yola", repetiu Tris e mordeu os lábios. "Permita, Nenek. De qualquer forma, qual seria o risco? Um ataque de epilepsia? Mesmo que isso aconteça, você conseguirá me ajudar?" "Você se arrisca", falou Nenek devagar, "a ver algo que não deveria." "Um monte", Tris pensou apavorada. "O Monte Sodan, em que morri uma vez, e que fui enterrada, e onde meu nome foi gravado num obelisco de sepultura. O monte e o túmulo que um dia chamarão por mim. Eu sei. Isso já me foi pressagiado. Eu já tomei a decisão", disse com frieza e soberba, antes de levantar-se e com as duas mãos jogar seu lindo cabelo para trás. "Comecemos." Nenek ajoelhou-se e apoiou a testa sobre as mãos justapostas. "Comecemos", disse em voz baixa. "Prepare-se, Yola. Ajoelhe-se junto de mim, Tris. Segure a mão de Yola." Era noite. Lá fora ouviam-se gemidos produzidos pelo vendaval. Nevava. No sul, atrás os montes Amel, em Metina, numa terra chamada Sem Lagos, num lugar distante da cidade de Elander e do templo de Melitele, por 500 milhas de voo de gralha, um pesadelo despertou o velho pescador Gosta, de madrugada. Acordado, Gosta não conseguia, por mais que tentasse, lembrar do sonho, mas uma estranha ansiedade não o deixava cair no sono. Qualquer pescador que conhece seu ofício sabe que a perca tem que ser pescada no primeiro gelo. Nesse ano, o inverno, embora tivesse chegado surpreendentemente cedo, zombava de todos e era caprichoso como uma moça bonita e bem-sucedida nos jogos amorosos com os rapazes. No início de novembro, logo após Samhain, a primeira geada e a nevasca causaram uma surpresa perniciosa, como um salteador que emerge do nada de uma emboscada. Ninguém esperava a neve ou o frio, já que ainda havia muito trabalho a ser feito. Por volta de meados de novembro, formou-se uma finíssima camada de gelo, que já parecia sustentar o peso de uma pessoa, e então o caprichoso inverno retirou-se repentinamente. Voltou o outono, caiu uma chuvarada, e a camada de gelo foi diluída pela chuva e estraçalhada, empurrada para as margens e desmanchada pelo vento cálido que soprava do sul. Que diabos!
Os camponeses estranhavam. Será que chegará o inverno? Passaram-se 3 dias e o inverno voltou. Dessa vez sem neve nem nevascas, mas fazia um frio de rachar. Numa única noite, os beirais dos telhados foram tomados por agudos dentes de estalactites de gelo, e faltou pouco para os patos serem tomados de surpresa e congelarem nos pântanos. E os lagos de Miltrasta suspiraram e gelaram. Gosta esperou mais um dia, só para ter certeza, e tirou do sótão uma caixa portátil com alça, na qual guardava seus acessórios de pesca. Encheu bem as botas com palha, vestiu o casaco de pele de carneiro, pegou um cinzel, um saco e dirigiu-se ao lago. Era notório. A perca tinha que ser pescada no primeiro gelo. O gelo era forte. Cedia e estalava um pouco sob os pés, mas era firme. Gosta chegou ao baixio, abriu um buraco no gelo com um cinzel, sentou-se em cima da caixa, soltou a linha feita de crina de cavalo presa a uma curta vara de lárice, amarrou um peixe de estanho no anzol e mergulhou na água. A primeira perca, de meio côvado, mordeu a isca antes que a corda caísse e se esticasse. Não se passou nem 1 hora e ao redor do buraco no gelo se amontoavam mais de 50 peixes verdes listrados com barbatanas vermelho-sangue. Gosta pescara mais percas do que precisava, mas a euforia o impedia de parar. Ora, podia distribuir os peixes entre os vizinhos. Houve um relincho prolongado. Levantou a cabeça, que estava voltada para o buraco no gelo. Na beira do rio havia um lindo cavalo negro que expelia vapor pelas narinas. O cavaleiro vestia um casaco de pele de ratos almiscarados e tinha o rosto coberto com um cachecol. Gosta engoliu em seco. Era tarde para fugir. No fundo da alma esperava que o cavaleiro não se atrevesse a pisar com o cavalo no gelo fino. Continuou a mexer a vara mecanicamente e mais uma perca puxou a linha. O pescador sacou-a, retirou do anzol, jogou por cima do gelo. Com o canto do olho viu o cavaleiro descer do cavalo, amarrar as rédeas a um arbusto e ir em sua direção, pisando com cuidado na escorregadia película de gelo. A perca se remexia no gelo, esticava a barbatana espinhenta, mexia as brânquias. Gosta levantou-se e curvou-se para pegar o cinzel, que podia servir de arma se fosse necessário. Não tenha medo. Era uma garota. Agora, quando tirou o cachecol da cabeça, foi possível ver seu rosto, deformado por uma horrenda cicatriz. Carregava nas costas uma espada. Ele viu a empunhadura de belíssimo acabamento que apareceu por trás do ombro. Não lhe causarei nenhum mal, disse baixinho. Quero apenas perguntar pelo caminho. Até parece, Gosta pensou. Pode crer, agora no inverno, no frio. Quem é que anda ou viaja agora? Só os bandidos. Ou alguém fugindo. Esta terra é Miltrasta? É, balbuciou sem tirar os olhos do buraco no gelo, da água negra. Miltrasta. Mas nós o chamamos de 100 Lagos. E o lago Tarnmira? Você conhece? Todos conhecem. Olhou para a moça assustado. Embora nós aqui o chamemos de Sem Fundo. É um lago encantado. Um fundo sem fim. As náiades vivem lá, afogam os humanos. E os demônios vivem nas ruínas antigas encantadas. Viu os olhos verdes dela brilharem. Há ruínas lá? Talvez uma torre? Nada de torres. Não aguentou e bufou. Só um monte de pedras.
pedra em cima de pedra, com o mato crescendo por cima, uma pilha de ruínas. A perca parou de saltar. Mexia apenas as barbatanas por entre seus coloridos companheiros listrados. A garota observava, pensativa. A morte no gelo, disse, tem algo de encantador. Hein? Qual é a distância até esse lago com ruínas? Por onde devo ir? Respondeu. Mostrou. Até desenhou o caminho no gelo, fazendo um mapa com a ponta afiada do cinzel. Ciri acenava com a cabeça, decorando. Na beira do lago, a égua batia os cascos contra o solo congelado, bufava, soltava vapor pelas narinas. Viu a garota afastar-se ao longo da margem esquerda do lago, galopar pelo espinhaço do precipício, entre bétulas e amieiros secos, por uma linda e maravilhosa floresta confeitada com geada. A égua negra corria veloz e com leveza, com uma graça indescritível. Quase não se ouvia a batida dos cascos no chão congelado. A neve cor de prata caía delicadamente dos galhos remexidos. Era como se um cavalo incomum, maravilhoso, cavalo espectro, atravessasse a floresta confeitada e petrificada pela geada. Ou será que era mesmo um espectro? Um demônio sobre um cavalo demoníaco? Um demônio encarnado em uma garota de enormes olhos verdes e rosto deformado? Quem, salvo o demônio, viaja no inverno e pergunta como chegar às ruínas encantadas? Gosta retirou com rapidez sua instalação de pescador. Foi para casa, andando pela floresta. O caminho era mais longo, mas o juízo e o instinto o alertaram a não ir pela estrada e não chamar a atenção. A garota, apesar de todas as aparências, não era um espectro, era um ser humano. Era o que lhe dizia a razão. A égua negra não era um espectro, apenas um cavalo. E aqueles que atravessam os ermos sozinhos a cavalo, ainda mais no inverno, em geral estão sendo perseguidos. 1 hora depois, uma perseguição de 14 cavalos galopou pela estrada. Riense chacoalhou o estojo de prata mais uma vez, xingou e o bateu com raiva contra o cepilho da sela, mas o Xenovox não emitia nenhum som, como se estivesse encantado. Uma merda! Comentou Bonhart friamente. Quebrou. Uma bugiganga da feira. Ou será que Vilgefortz está demonstrando o apreço que tem por nós? Stefan Skellen acrescentou. Riense ergueu a cabeça e fitou os dois com um olhar malicioso. Graças a esta bugiganga da feira, afirmou com ironia, estamos seguindo o rastro e não o perderemos. Graças ao Sr. Vilgefortz, sabemos para onde a garota vai. Sabemos aonde vamos e o que precisamos fazer. Acho que isso já é muito em comparação com o que vocês conseguiram no mês passado. Não fale tanto. Ei, Borés, o que os rastros apontam? Boresmund endireitou-se e tossiu. Esteve aqui há 1 hora. Quando pode tentar correr, mas é um terreno difícil. Mesmo cavalgando naquela égua excepcional, está a apenas 5 ou 6 milhas à nossa frente. Então ela está se enfiando por entre esses lagos, resmungou Skellen. Vilgefortz tinha razão e eu não acreditava no que ele dizia. Eu também não, admitiu Bonhart. Mas só até ontem, quando os camponeses confirmaram que à margem do rio Tarmira realmente havia uma construção mágica. Os cavalos relinchavam, soltavam vapor pelas narinas. Coruja lançou um olhar pelo ombro esquerdo,
para Joanna Selborne. Não estava gostando da expressão facial da telepata nos últimos dias. Estou ficando nervoso, pensou. Esta perseguição nos cansou física e psiquicamente. Está na hora de acabar com isso, está na hora mesmo. Sentiu calafrios nas costas. Lembrou-se do sonho que teve na noite anterior. Chega! Acordou. Chega de meditação! Aos cavalos! Boresmund pendia da sela. Procurava rastros. Não era fácil. A terra estava completamente congelada, dura, e a neve, poeirenta, soprada com rapidez pelo vento, mantinha-se apenas nas fendas e gretas. Era lá que Boreas procurava as marcas das ferraduras da égua negra. Precisava prestar muita atenção para não perder o rastro, especialmente agora, quando a voz vinda do estojo mágico silenciou, parou de dar conselhos e orientações. Estava esgotado e aflito. Perseguiam a garota fazia 3 semanas, desde Salvin, desde o massacre em Dundar. Quase 3 semanas cavalgando, perseguindo-a sem parar. E ninguém afrouxava, nem a égua negra, nem a garota que a montava, ninguém diminuía o passo. Boresmund procurava os rastros. Não conseguia parar de pensar no sonho que tivera na noite anterior. Sonhou que estava se afogando. As águas negras fechavam sobre sua cabeça e ele caía até o fundo. A água gelada penetrava em sua garganta e seus pulmões. Embora estivesse muito frio, acordou suado, molhado, quente. Já chega, pensou suspenso na cela, procurando os rastros. Está mais do que na hora de acabar com isso. Mestre! Está me ouvindo, mestre? O Xenovok silenciou, como se tivesse sido encantado. Rience chacoalhou os ombros e assoprou nas mãos geladas. O frio penetrava em sua nuca e suas costas. A região lombar e o dorso doíam, e cada movimento mais intenso do cavalo o lembrava disso. Não tinha nem força para xingar. Quase 3 semanas cavalgando, numa perseguição ininterrupta, num frio de rachar, e nos últimos dias em temperaturas insuportáveis. E Vilgefortz silenciara. Nós também permanecíamos calados e olhávamos um para o outro com ar desconfiado. Rience esfregou as mãos e colocou as luvas. Skellen olha para mim com um olhar estranho, pensou. Será que está tramando algo? Naquele dia o acordo que fez com Vilgefortz pareceu rápido e fácil demais. E essa unidade, esses bandidos, são fiéis a ele, cumprem suas ordens. Quando pegarmos a garota, estará disposto a matá-la ou sequestrá-la para entregá-la a esses conjurados e implantar suas ideias malucas sobre a democracia e o governo cívico? Ou será que Skellen já desistiu de participar do complô? Sendo um conformista e oportunista nato, talvez já esteja pensando em entregar a garota ao imperador Emir? Coruja e todo esse seu bando, essa Kenna Selborne, olham para mim de um jeito estranho. E Bonhart? Bonhart é um sádico imprevisível. Quando fala de Ciri, sua voz treme de raiva. Se depender de sua vontade, estará disposto a surrar ou sequestrar a garota rendida para que ela lute nas arenas. Ele não levará o acordo a sério, especialmente agora, quando Vilgefortz tirou o Xenovox de dentro da camisa. Mestre, está me ouvindo? Sou eu, Rience. O aparelho silenciara. Rience não estava com vontade nem de xingar. Vilgefortz silenciara. Skellen e Rience fizeram um pacto com ele.
E daqui a 1 ou 2 dias, quando conseguirmos apanhar a garota, pode ser que o pacto já tenha sido dissolvido. E então pode ser que eu leve uma facada na garganta. Ou que seja levado para Nilfgaard amarrado com cordas, como prova e testemunho da lealdade de Coruja. Droga! Vilgefortz silenciara. Não nos dá conselhos, não aponta o caminho, não esclarece as dúvidas com sua voz calma e racional, que chega às profundezas da alma. Permanece em silêncio. O Xenovox está avariado. Será que é por causa do frio? Ou talvez Skellen tenha razão? Talvez Vilgefortz esteja ocupado com outra coisa e, na verdade, não se preocupe conosco ou com nosso destino? Diabos! Não pensei que fosse assim. Se tivesse suspeitado que seria assim, não teria me empolgado tanto com esta tarefa. Mataria o bruxo? Cumpriria a tarefa de Shirou? Droga! Eu estou passando frio e Shirou deve estar se aquecendo em algum lugar quentinho. E, para piorar as coisas, fui eu mesmo que insisti em ser encarregado de pegar Ciri e Shirou de apanhar o bruxo. Fui eu mesmo que pedi. Foi no início de setembro que Yennefer caiu em nossas mãos. O mundo, que um segundo antes parecia uma negritude irreal, macia, pegajosa e lamacenta, de súbito ganhou contornos e superfícies duros. Clareou e virou real. Yennefer abriu os olhos. O corpo sacudia com calafrios convulsivos. Estava deitada sobre pedras, entre cadáveres e tábuas cobertas de piche, presa sob os destroços do equipamento do Drakkar Alkyone. Via pernas em volta. Pernas com botas pesadas. Uma dessas botas acabara de chutá-la, numa tentativa de acordá-la. Levante-se, bruxa! Mais um chute, e uma dor que chegava até a raiz dos fios do cabelo. Viu um rosto debruçado sobre ela. Levante-se, eu disse! Em pé! Você me reconhece? Piscou os olhos. Reconheceu. Era o sujeito que ela queimara uma vez quando fugia dela por um teleportal. Riense. Vamos nos vingar, anunciou. Vamos nos vingar por tudo, puta. Vou lhe ensinar o que é dor. Com estes dedos e estas mãos, vou lhe ensinar o que é dor. Ficou tensa, apertou e soltou as mãos, pronta para jogar um feitiço. E imediatamente encolheu-se, engasgou, tossiu e começou a tremer. Riense soltou uma gargalhada. Não vai dar certo, não é? Ouviu. Você não tem nem um pouquinho de força. Não chega nem aos pés de Vilgefortz no ofício de feitiçaria. Ele sugou tudo de você. Sorveu até a última gota, como o soro de um queijo. Você não conseguirá nem... Não terminou. Yennefer sacou o punhal da bainha presa do lado de dentro da coxa, saltou feito gato e cortou o ar. Não acertou. O gume passou ligeiramente pelo alvo, rasgou o tecido da calça. Riense saltou para trás e caiu. Foi atingida imediatamente por uma chuvarada de golpes e chutes. Uivou quando uma bota pesada esmagou sua mão, obrigando-a a soltar o punhal. Mais um chute, executado por outra bota, atingiu-a no ventre. A feiticeira encolheu-se, tossindo. Levantaram-na do chão, puxando seus braços para trás. Viu um punho que se aproximava dela e, de repente, o mundo brilhou intensamente e sentiu a dor explodir em seu rosto. A dor desceu sucessivamente para a barriga e a virilha, transformou os joelhos numa gelatina mole. Ficou suspensa nos braços que a seguravam.
Alguém puxou seu cabelo para trás, levantando sua cabeça. Levou mais um soco na órbita ocular. E outra vez, tudo desapareceu e dissipou-se num brilho ofuscante. Não desmaiou. Sentia os golpes. Batiam com força, com crueldade, como se bate num homem, com golpes que devem não apenas doer, mas abater, tirar toda a energia e resistência da vítima. Batiam nela, trêmula, agarrada firmemente por muitas mãos. Queria desmaiar, mas não conseguia. Sentia tudo. "Chega!" ouviu subitamente, de longe, atrás da cortina de dor. "Você enlouqueceu, Rience? Vocês querem matá-la? Eu preciso dela viva." "Eu lhe prometi, mestre", resmungou um vulto trêmulo diante dela, que aos poucos ganhava a fisionomia e as feições de Rience. "Eu lhe prometi que iria me vingar. Com estas mãos, não me interessa o que você prometeu a ela. Repito, preciso dela viva e com a capacidade de articular." "Não é fácil tirar a vida", riu o sujeito que segurava seu cabelo, "de um gato e de uma bruxa." "Não tente dar uma de sábio, Chirrut. Já disse, chega de bater nela. Levantem-na. Como você está aí, Yennefer?" A feiticeira cuspiu sangue e levantou a cara inchada. A princípio não o reconheceu. Usava algo que parecia uma máscara que cobria todo o lado esquerdo de sua cabeça. Mesmo assim, sabia quem era. "Vá para o inferno, Vilgefortz", balbuciou e, com cuidado, tocou com a língua nos dentes da frente e nos lábios machucados. "Como você avalia meu encanto? Você gostou do jeito que a levantei do mar junto com esse barquinho? Gostou do voo? Com que encantos você se protegeu para sobreviver à queda?" "Vá para o inferno." "Tirem essa estrela de seu pescoço e levem-na ao laboratório. Não podemos perder tempo." Foi arrastada, puxada em alguns trechos, carregada. A destroçada Alquione estava largada numa planície cheia de pedras junto de outras carcaças de barcos com as costelas eriçadas, parecendo monstros marinhos. Crach estava certo, pensou. O desaparecimento misterioso dos barcos no abismo de Sedna não foi causado por catástrofes naturais. Deuses, Pavetta e Duni. À distância, despontavam no céu nublado cumes de montanhas que dominavam a planície. Depois havia muros, portões, claustros, lajes, escadas. Tudo muito estranho, desproporcionalmente grande. Havia ainda poucos indícios que a ajudassem a se dar conta de onde estava, que lugar era aquele aonde o feitiço a levara. Seu rosto inchava, dificultando ainda mais a observação. O único sentido que providenciava informações era o olfato. Sentiu momentaneamente o formol, o éter, o álcool e a magia. Eram odores de laboratório. Foi colocada brutalmente numa cadeira de aço. Seus pulsos e tornozelos foram presos com algemas frias e apertadas. Antes que as mandíbulas de aço do torno apertassem suas têmporas e imobilizassem sua cabeça, conseguiu lançar um olhar pela espaçosa sala intensamente iluminada. Viu mais uma cadeira, uma estranha construção de aço num pedestal de pedra. "Pois é", ouviu a voz de Vilgefortz, que estava atrás dela. "Esta cadeira é para sua Ciri. Espera há muito tempo e está muito ansiosa. Assim como eu." Ouvia-o de perto, sentia até sua respiração. Enfiava agulhas no couro cabeludo, prendia algo nas suas orelhas. Em seguida,
pôs-se diante dela e tirou a máscara. Yennefer soltou um som involuntário de repulsa. Isto aqui é a obra de sua Ciri, disse apontando para seu rosto. Antes um exemplo de beleza clássica. Agora estava massacrado de tal forma que se tornara repugnante, atravessado por fivelas de ouro e prendedores que seguravam um cristal multifacetado na órbita ocular esquerda. Tentei segurá-la quando entrava no teleportal da Torre da Gaivota, explicou o feiticeiro calmamente. Quis salvar sua vida. Estava certo de que o teleportal iria matá-la. Ingênuo. Passou ligeiramente, com uma força tão grande que o teleportal estourou, explodiu direto em meu rosto. Perdi um olho e a bochecha esquerda. Bastante pele na cara, no pescoço e no peito. É muito triste, muito dolorido, e torna a vida bem complicada. Além de ser desagradável, não acha? Você deveria ter me visto quando comecei a regenerá-lo de forma mágica. Se eu acreditasse nessas coisas, retomou enfiando um tubo de cobre envergado, pensaria que se tratava da vingança post-mortem de Lygia van Bredevoort. Estou conseguindo regenerar meu rosto, embora seja um processo lento, demorado e difícil. Há dificuldades, especialmente com a regeneração da cavidade ocular. O cristal que uso na órbita cumpre excepcionalmente seu papel. A visão é tridimensional. Mesmo assim, é um corpo estranho. E a falta de um olho natural às vezes me deixa furioso. Nessas horas, tomado por uma raiva irracional, juro a mim mesmo que, quando pegar Ciri, logo em seguida mandarei Rience tirar um de seus enormes olhos verdes. Com os dedos. Com estes dedos, como ele costuma dizer. Você não fala nada, Yennefer? E sabe que estou com vontade de tirar seu olho também? Ou os 2 olhos? Enfiava grossas agulhas nas veias do dorso da mão. Às vezes não acertava e furava as mãos até os ossos. Yennefer cerrava os dentes. Você me atrapalhou. Fez que eu me desligasse de meu trabalho. Submeteu-me ao perigo, enfiando-se com esse barco no abismo de Sedna, sob meu aspirador. O eco provocado por nosso curto duelo foi forte e espalhou-se por uma grande distância. Pode ter chegado a ouvidos curiosos e não autorizados. Mas não consegui me segurar. Só de pensar que poderia ter você aqui e ligá-la a meu escaneador foi tentador demais para mim. Pois você não acha, enfiou mais uma agulha, que caí em sua provocação, não é? Que engoli a isca? Não, Yennefer. Se acha isso, você confunde o céu com o reflexo das estrelas na superfície de uma lagoa. Você me rastreava e eu a rastreava. Ao sair para o abismo, você simplesmente facilitou minha tarefa. Pois veja que eu mesmo não consigo escanear Ciri, apesar deste aparelho admirável. A menina nasceu com fortes mecanismos de defesa, uma poderosa aura antimágica. Afinal, trata-se do sangue antigo. Mesmo assim, meus super-escaneadores deveriam detectá-la, mas não a detectam. Yennefer já estava toda envolta numa rede de fios de prata e cobre, coberta com um andaime de tubos de prata e de porcelana. Nos suportes alocados junto da cadeira, oscilavam recipientes de vidro com líquidos transparentes. Por isso pensei. Vilgefortz enfiou outro tubo em seu nariz, dessa vez de vidro, que a única maneira de escanear Ciri é por meio da sonda empática.
Mas para isso eu precisava de alguém que tivesse um contato emocional suficientemente forte e construísse uma matriz empática, digamos, através de um neologismo, um tipo de algoritmo de sentimentos e simpatia mútuos. Pensei no bruxo, mas o bruxo desapareceu. Além disso, os bruxos são médiums fracos. Eu ia mandar sequestrar Tris Merigold, nossa 14ª do monte. Pensei em sequestrar Nenek de Elander. Mas quando soube que você, Yennefer de Vengerberg, estava prestes a cair em minhas mãos, realmente não poderia contar com algo mais propício. Ligada a esta aparelhagem, você escaneará Ciri para mim. Contudo, a operação precisa de sua cooperação. Como você mesma sabe, existem métodos para forçar alguém a cooperar. Claro, retomou limpando as mãos. Você merece alguns esclarecimentos. Por exemplo, como e de onde soube sobre o sangue antigo? Sobre a herança de Lara Dorren? O que realmente é esse gene? E como Ciri tem a posse dele? Quem é que o passou a ela? Como vou tirá-lo dela e com que fim vou usá-lo? Como funciona o aspirador de Sedna? Quem foi sugado por ele? O que fiz com essas pessoas e por quê? São muitas perguntas, não são? Que pena que não temos tempo suficiente para que eu possa contar-lhe tudo, esclarecer tudo. Tenho certeza de que você ficaria surpresa com alguns dos fatos, Yennefer. Mas, como já disse, não temos tempo. Os elixires estão começando a funcionar. Então, está na hora de você começar a se concentrar. A feiticeira cerrou os dentes, sufocada por um gemido profundo, cortante, visceral. Eu sei, Vilgefortz acenou com a cabeça, aproximando um grande megascópio profissional. Uma tela e uma enorme bola de cristal posta sobre um tripé, envolta com uma teia de fios de prata. Eu sei, tudo isso é muito triste e muito doloroso. Quanto mais rápido você proceder ao escaneamento, mais rápido terminaremos. Vamos lá, Yennefer. Quero ver Ciri aqui nesta tela. Onde está? Com quem está? O que faz? O que come? Com quem e onde dorme? Yennefer soltou um grito horrendo, selvagem, desesperado. Dói, Vilgefortz adivinhou, fitando-a com um olho vivo e com o cristal morto. Com certeza dói. Escaneie, Yennefer. Não resista. Não se finja de heroína. Você sabe que não dá para aguentar essa dor, e as consequências de sua resistência podem ser trágicas. Terá um derrame, ficará paraplégica, ou pode ser que até vire um vegetal. Escaneie! Cerrou as mandíbulas com tanta força que os dentes estalaram. Vamos lá, Yennefer, falou o feiticeiro com delicadeza. Faça isto, pelo menos por mera curiosidade. Com certeza você tem curiosidade de saber como está sua pupila. Ou se está correndo algum risco. Talvez esteja precisando de ajuda. Você sabe bem que há muitas pessoas que desejam mal a Ciri e querem sua desgraça. Escaneie. Quando souber onde a garota está, eu a trarei para cá. Aqui estará segura. Aqui ninguém vai achá-la. Ninguém. Sua voz era quente e melodiosa. Escaneie, Yennefer. Escaneie. Por favor. Eu lhe dou minha palavra. Tirarei de Ciri aquilo que preciso. E depois soltarei vocês duas. Juro. Yennefer cerrou os dentes com mais força.
Um fio de sangue correu em seu queixo. Vilgefortz levantou-se bruscamente e acenou com a mão. Rience! Yennefer sentiu um aparelho apertar sua mão e seus dedos. Às vezes, disse Vilgefortz, debruçando-se sobre ela, onde a magia, os elixires e as drogas não fazem efeito sobre os residentes, a velha, boa, comum e clássica dor dá resultado. Não me force a fazer isso. Escaneie. Vá para o inferno, Vilgefortz. Aperte os parafusos, Rience. Devagar. Vilgefortz olhou para o corpo inerte, arrastado em direção às escadas que levavam ao subsolo. Depois levantou os olhos e procurou Rience e Shirou. Sempre existe o risco de vocês caírem nas mãos de meus inimigos e de serem interrogados, disse. Queria acreditar que nessas circunstâncias vocês demonstrariam força do corpo e espírito como ela. Sim, queria acreditar nisso. Mas não acredito. Rience e Shirou ficaram calados. Vilgefortz ligou de novo o megascópio e projetou a imagem gerada pelo enorme cristal. É só isso que ela escaneou, disse apontando. Eu queria Cirila, ela me entregou o bruxo. Interessante. Não deixou que chegasse à matriz empática da garota, mas não conseguiu resistir em relação a Geralt. Não suspeitava que nutrisse qualquer tipo de sentimento por ele. Mas, por enquanto, vamos nos contentar com o que temos. O bruxo, Cahir Epsialar, o trovador Jasquier e uma mulher? Quem é que se responsabilizará pela tarefa da solução final do bruxo? Shirou se apresentara como voluntário, lembrou-se Rience, e levantou-se nos estribos para aliviar pelo menos um pouco as nádegas doloridas de tanto ficar na cela. Shirou responsabilizara-se por matar o bruxo. Conhecia as redondezas em que Yennefer escaneara Geralt e sua companhia. Tinha conhecidos ou até parentes lá. Eu fui mandado por Vilgefortz para negociar com Vattier de Rideau e depois para seguir Skellen e Bonhart. E eu, burro, naquela época estava feliz, achando que recebera uma tarefa muito mais fácil e agradável, e que cumpriria rápido e facilmente, e de forma agradável. Se os camponeses não mentiram, Stefan Skellen levantou-se nos estribos. Então, esse lago deve estar atrás desse monte, no vale. O rastro leva a esse lugar, confirmou Borezmund. Então por que estamos parados? Rience esfregou a orelha congelada. Finquem as esporas e vamos! Calma! Bonhart segurou. É melhor nos separarmos. Cerquemos o vale. Não sabemos qual foi a margem do lago que ela escolheu para se deslocar. Se optarmos pela direção errada, pode ser que o lago nos separe dela. Verdade, concordou Borés. Os lagos estão congelados. O gelo pode ser frágil demais para os cavalos. Bonhart tem razão, precisamos nos separar. Skellen deu as ordens num instante. O grupo, liderado por Bonhart, Rience e Ola Halsheim, que contava no total com 7 cavalos, galopou pela margem direita, desaparecendo rapidamente na Floresta Negra. Tudo bem, ordenou Coruja. Vamos, Silifant. Logo se deu conta de que algo estava errado. Virou o cavalo, açoitou com o Azorrague e esbarrou em Jonas Selborn.
Kenna recuou seu corcel e seu rosto estava imóvel, feito pedra. Isso não vai dar certo, senhor legista, disse em voz rouca. Nem tente. Não seguiremos com vocês. Nós recuaremos. Estamos fartos. Nós? Vociferou Dacre Silifante. Quem nós? O que é isso? Uma rebelião? Skellen inclinou-se na cela e cuspiu no chão congelado. Andrés Vierne e Till Ekhad, o elfo de cabelo claro, posicionaram-se atrás dela. Senhora Selborn, falou Coruja com ironia, lentamente, não importa se a senhora vai jogar no lixo uma carreira brilhante e se desfazer de sua chance. O problema é que a senhora será entregue ao carrasco, junto com esses burros que a apoiaram. O que se enforca não se afoga, respondeu Kenna filosoficamente. E não nos ameace com o carrasco, senhor legista, pois não sabemos quem está mais próximo do cadafalso, nós ou o senhor. É isso que você acha? Os olhos de Coruja brilharam. Você se certificou disso depois de escutar astuciosamente os pensamentos de alguém? Eu achava que você era mais inteligente. Mas vejo que é burra, mulher. Quem está comigo sempre ganha. Quem está contra mim sempre perde. Lembre-se disso. Mesmo que você me considere derrotado, eu ainda conseguirei mandá-la para o cadafalso. Vocês todos estão ouvindo? Mandarei arrancar carne viva de seus ossos com fogo em brasa. Só se morre uma vez, senhor legista, disse Till Ekhad em tom suave. Vocês escolheram seu caminho, nós escolhemos o nosso. Os dois caminhos são arriscados e incertos, e não se sabe o que o destino nos reservou. Não somos cachorros. Kenna ergueu a cabeça com orgulho. Para o senhor nos soltar atrás dessa garota, senhor Skellen. E não deixaremos que acabem conosco como se fôssemos cachorros, como aconteceu com Neratin Seca. Chega de papo! Recuemos. Boreas, venha conosco. Não. O rastreador acenou com a cabeça num gesto de negativa e limpou a testa com o gorro de pele. Passem bem. Desejo-lhes sorte. Mas eu fico. Estou a serviço. Jurei. A quem? Kenna franziu as sobrancelhas. Ao imperador ou à coruja? Ou ao feiticeiro cuja voz ressoa de dentro do estojo? Sou soldado, cumprindo serviço. Esperem! Gritou Dufsey Criel, aparecendo de trás de Drake Silifant. Eu vou com vocês! Também estou farto. Ontem à noite sonhei com minha própria morte. Não quero morrer em nome desse caso suspeito e maldito. Traidores! Gritou Dacre e enrubesceu feito uma cereja. Parecia que ia jorrar sangue negro de seu rosto. Traidores! Cães malditos! Calhe a boca! Coruja ainda olhava para Kenna, e seus olhos eram tão nojentos quanto os do pássaro do qual derivava seu apelido. Você ouviu bem. Eles escolheram o caminho. Não vale a pena gritar ou gastar saliva. Mas prometo que um dia ainda nos encontraremos. Talvez no mesmo cadafalso, falou Kenna sem ironia, já que você, Skellen, não será enforcado com os príncipes. Será enforcado conosco, com a ralé. Mas tem razão, não vale a pena gastar saliva. Vamos, passe bem, Boreas. Passe bem, senhor Silifant. Dacre cuspiu por cima das orelhas do cavalo. E não tenho mais nada para acrescentar. Joanna Selborn ergueu a cabeça com orgulho e tirou a mecha negra de sua testa. Além do que já falei aqui, meritíssimo tribunal. O presidente do tribunal olhava para ela com soberba. Seu rosto estava enigmático.
Tinha olhos cinzentos, cheios de bondade. Não tenho nada a perder, Kenna pensou. Vou tentar. Quem não arrisca não petisca. Não vou apodrecer na cidadela e esperar a morte chegar. Coruja não jogava palavras ao vento. Estava prestes a se vingar até post-mortem. Vou arriscar, talvez não notem. Quem não arrisca... Pôs a mão sobre o nariz, como se estivesse esfregando-o. Mirou nos olhos cinzentos do presidente do tribunal. Guardas, disse o presidente do tribunal, por favor, levem a testemunha Joanna Selborne de volta para... Deteve-se, tossiu. Subitamente o suor cobriu sua testa. Para a chancelaria, encerrou fungando com força, para preencher os documentos apropriados. E soltem-na! O tribunal já não precisará da testemunha Selborne. Kenna limpou sorrateiramente a gota de sangue que caíra de seu nariz. Lançou um sorriso cheio de graça e agradeceu com uma mesura delicada. Desertaram? Repetiu Bonhart incrédulo. Mais homens desertaram? E simplesmente partiram? Scallen, você permitiu? Se eles nos entregarem... Começou Riens, mas Coruja o interrompeu. Não vão nos entregar, pois não vão arriscar perder a própria cabeça. E além disso, o que eu poderia ter feito para impedir? Creel juntou-se a eles. Só Dacre e Moon é que ficaram comigo, e eles estavam em 4. 4, falou Bonhart de forma agourenta. Não são muitos. Deixe só a gente alcançar a garota que eu os seguirei. E alimentarei as gralhas com seus cadáveres, em nome de certos princípios. Mas precisamos alcançar a garota primeiro, interrompeu Coruja, apressando o lobuno com o azorrague. Borés, preste atenção aos rastros. Uma camada espessa de névoa cobriu o vale, mas sabiam que lá embaixo ficava um lago, porque em Miltrasta havia um lago em cada vale. Esse, no entanto, ao qual conduziam as pegadas da égua negra, era certamente aquele que procuravam, que Vilgefortz mandou que procurassem. Aquele que havia descrito com detalhes e cujo nome lhes revelou. Tarn Mira. O lago era estreito, não mais longo que a distância de um tiro de arco. Em forma de meia-lua, levemente curvado entre encostas altas e íngremes cobertas de abetos negros, polvilhados maravilhosamente com neve branca. As encostas estavam envoltas num silêncio absoluto. Até as gralhas, cujo grasnar agourento os acompanhava no caminho, havia alguns dias, silenciaram. Este é o lado sul, afirmou Bonhart. Se o feiticeiro não vacilou e não se enganou, a torre mágica fica no lado norte. Moreias, preste atenção às pegadas. Se perdermos, o lago nos separará dela. Está bem nítido, gritou Boresmon lá de baixo. E fresco. Leva até o lago. Vamos, rápido! Skellen dominou o lobuno, que estava relutante por causa da encosta íngreme. Para baixo! Desceram pela encosta com cuidado, segurando os cavalos que bufavam. Passaram pelos arbustos negros, secos e congelados que bloqueavam o acesso à margem. O alazão de Bonhart adentrou no gelo. Pisava com cuidado e quebrava com um estalo as caniças secas que se eriçavam por sobre a superfície brilhosa de gelo, que rebentou com um estrondo sob os cascos do cavalo, produzindo compridas fendas estreladas. — Para trás! Bonhart puxou as rédeas e recuou o corcel ofegante para a margem. — Desçam dos cavalos! A superfície de gelo é fina! Mas só perto da margem, por entre os arbustos, avaliou Dacre Silifant, batendo no gelo com o salto da bota. Mas mesmo assim até aqui tem por volta de 1,5 polegadas.
sustentará os cavalos tranquilamente, não há o que temer. As palavras abafaram um palavrão e o relincho dos cavalos. O lobuno de Skellen escorregou, caiu sentado, escarranchado. Skellen fincou as esporas, soltou mais um palavrão, mas dessa vez o xingamento foi acompanhado pelo estalo do gelo que rebentava. O lobuno bateu os cascos de frente e os de trás presos ficaram enganchados, quebrando o gelo e agitando a água escura que jorrava sob ele. Coruja desceu da sela num salto, puxou as rédeas, mas escorregou e caiu prostrado. Por um milagre, evitou cair debaixo das ferraduras de seu próprio cavalo. Os dois gemerianos, Ola Hamsheim e Bert Britschen, que também haviam descido dos corcéis, ajudaram-no a levantar-se e arrastaram o lobuno, que relinchava à margem do lago. Desçam dos cavalos, rapazes, repetiu Bonhart, com os olhos fixos na névoa que cobria o lago. Não podemos arriscar. Vamos alcançá-la andando. Ela também desceu do cavalo, também vai andando. É verdade, confirmou Bores Moon, apontando para o lago. Dá para ver. Só junto da margem, abaixo dos galhos suspensos, é que a superfície de gelo era lisa e semitransparente como o vidro escuro de uma garrafa. Viam-se por baixo dela plantas e algas marrons. Mais adiante, no centro, o gelo estava coberto de uma finíssima película de neve molhada, e sobre ela, onde a neblina permitia enxergar, apareciam pegadas. Vamos alcançá-la! Gritou Riense em euforia, amarrando as rédeas num galho cortado. Não é tão esperta como parece. Foi andando pelo gelo. Foi pelo gelo, pelo meio do lago. Se tivesse escolhido uma das margens ou a floresta, não seria fácil pegá-la. Pelo meio do lago, repetiu Bonhart. Parecia pensativo. Pois é mais fácil e rápido chegar a essa torre pelo meio do lago. Essa torre sobre a qual Vigefortes falou. Ela sabe disso. Moon, qual é a distância que nos separa dela? Bores Moon, que já estava sobre o lago, ajoelhou-se sobre a pegada, curvou-se e examinou. 30 minutos, avaliou. Não mais do que isso. O rastro ainda exala calor, mas não está disforme. Dá para ver todos os pregos da sola do sapato. O lago, murmurou Bonhart, tentando atravessar a neblina com a vista, mas em vão. Estende-se ao norte por mais de 5 milhas. Foi o que Vigefortes falou. Se a menina está meia hora à nossa frente, então está a uma distância de mais ou menos 1 milha. No gelo escorregadio? Moon acenou com a cabeça num gesto de incredulidade. Nem isso. No máximo 6 ou 7 léguas. Melhor ainda. Vamos. Vamos, repetiu Coruja. Para o gelo e rápido! Andavam ofegantes. A proximidade da presa os excitava, enchia de euforia, feito um narcótico. Não vai fugir de nós. É só não perder o rastro. Tomara que não nos engane nesta neblina branca e espessa que nem leite. Droga! Não dá para enxergar nada a uma distância maior que 20 passos. Andem mais rápido, rosnou Riense. Depressa, vamos seguir os rastros, já que ainda há neve no gelo. Os rastros estão frescos. Bores Moon balbuciou, de repente parou e curvou-se. Fresquinhos. Dá para ver todos os pregos na sola. Está bem perto mesmo. Por que não a vemos? E por que não a ouvimos? Refletiu Ola Hamsheim. Os passos que damos no gelo fazem muito barulho, as pisadas na neve emitem um ruído. Por que não a ouvimos, então? Por que vocês não calam as bocas? Cortou Riense bruscamente. Vamos mais rápido! Bores Moon tirou o gorro e limpou com ele a testa suada.
Ela está ali, por entre a neblina, disse em voz baixa. Em algum lugar ali na neblina. Mas não sabemos onde. Não sabemos de onde ela vai atacar. Como lá, em Dundare, na noite de Salvine. Começou a desembainhar a espada com a mão trêmula. Coruja saltou até ele, segurou seus braços e os sacudiu com força. «Cale a boca, seu burro!» rosnou. Mas era tarde demais. Os outros também ficaram apavorados. Também tiraram as espadas e, involuntariamente, posicionaram-se de tal maneira que cada um tinha um companheiro atrás de si. «Ela não é um demônio!» rosnou Riense em voz alta. «Nem feiticeira! E nós estamos em 10! Em Dundare havia apenas 4 e todos estavam bêbados!» «Afastem-se!» falou Bernhardt repentinamente. «Para a esquerda e a direita formem uma linha e sigam andando alinhados, mas de um jeito que não percam os outros de vista.» «Você também?» Riense franziu o senho. «Você também ficou impressionado, Bernhardt? Eu achava que você era menos supersticioso.» O caçador de recompensas o mirou com um olhar mais gélido que o próprio gelo. «Afastem-se e mantenham o alinhamento!» repetiu, ignorando o feiticeiro. «Mantenham as distâncias. Eu vou voltar para pegar o cavalo.» «O quê?» Novamente, Bernhardt não fez questão de responder a Riense. Riense soltou um palavrão, mas Coruja pôs a mão em seu ombro. «Deixe-o ir!» rosnou. «Nós não podemos perder tempo. Todos alinhados. Bert e Stigward para a esquerda. Ola para a direita.» «Para quê, Skellen? O gelo pode desabar com mais facilidade se estivermos amontoados», resmungou Boresmund. «Além disso, se seguirmos alinhados, a possibilidade de a garota escapar pelos lados será menor.» «Pelos lados?» bufou Riense. «Como? Dá para ver que as pegadas seguem diante de nós. Ela segue retíssimo. Se tentasse virar para os lados, os rastros indicariam.» «Chega de papo!» interrompeu Coruja, olhando para trás, por entre a neblina na qual desapareceu Bernhardt. «Adiante!» Seguiram andando. «Está esquentando», arfou Boresmund. A camada superior do gelo está começando a derreter. Vai se encher de água. A neblina está ficando mais espessa. Ainda dá para ver os rastros, afirmou Dacris Elefante. Mas parece que ela está andando mais devagar. Está perdendo forças. Como nós. Riense arrancou o gorro da cabeça e abanou-se com ele. Silêncio! Silifante parou de repente. Vocês ouviram? O que foi aquilo? Eu não ouvi nada. Eu ouvi, sim. Como se fosse um ranger, um trincar no gelo. Mas não veio de lá. Boresmund apontou para a neblina onde os rastros desapareciam. Como se fosse da esquerda, de lado. Também ouvi, confirmou Coruja olhando em volta com inquietação. Mas agora silenciou? Droga, não estou gostando disso. Não estou gostando disso. As pegadas, repetiu Riense, enfatizando entediado. Ainda vemos as pegadas. Vocês estão cegos. Ela segue reto. Se virasse até por pouquinho, pouquíssimo, conseguiríamos notar. Vamos mais rápido. Daqui a um instante a pegaremos. Garanto que daqui a um momento veremos... Não terminou a frase. Boresmund suspirou e bufou. Coruja xingou. As pegadas desapareceram a 10 passos diante deles, justo no limite, onde começava a neblina espessa. Nada de rastro. Droga! O que houve? Ela voou ou o quê? Não. Boresmund acenou com a cabeça num gesto de negação. Não voou. Pior. Riense soltou um sórdido palavrão apontando para as marcas de corte na superfície do gelo.
Patins! Rosnou involuntariamente, fechando os punhos. Ela calçou patins! Agora vai voar pelo gelo como vento. Não vamos conseguir apanhá-la. Onde diabos está Bonhat? Não conseguiremos alcançar a menina sem os cavalos. Boresmund pigarreou em voz alta, bufou. Skellen desabotoou o casaco devagar, deixando à mostra a bandoleira com uma fileira de Orions que se estendia transversalmente em seu peito. Não precisaremos persegui-la, disse com frieza. Ela é que vai nos alcançar. Temo que não precisemos esperar muito. Você está louco? Bonhat previu isso. Por isso voltou para pegar o cavalo. Sabia que a garota estava nos levando a uma emboscada. Cuidado, prestem atenção ao ranger de patins no gelo. Dacre Silifante empalideceu. Foi possível notar, apesar de suas bochechas coradas por causa do frio. Gente! Gritou. Cuidado! Fiquem atentos e mantenham-se juntos, juntos! Não se percam na neblina! Cale-se! Berrou Coruja. Silêncio! Silêncio absoluto! Senão não conseguiremos! Ouviram. Um grito curto ressoou na neblina, da ponta esquerda, e um ranger agudo e áspero dos patins que os deixou arrepiados. Bert! Berrou Coruja. Bert! O que houve aí? Ouviram um grito incompreensível, e logo em seguida Bert Bridgden emergiu da neblina. Corria com todas as forças. Escorregou quando já estava perto, caiu esfregando a barriga no gelo. Ela pegou Stigward, explicou ofegante e levantou-se com dificuldade. Cortou, voando, com tanta rapidez que mal consegui enxergá-la. Bruxa! Coruja soltou um palavrão. Silifante e Moon davam voltas, os dois com a espada nas mãos, esbugalhando os olhos para tentar enxergar na neblina. Um ranger. Outro. Mais um. Rápido, ritmado e nítido. Cada vez mais nítido. De onde vem esse som? Boresmund berrou, girando, lançando no ar a ponta da espada que segurava com as duas mãos. De onde vem esse som? Silêncio! Gritou Coruja com o Orion na mão esquerda. Parece que foi da direita. Sim, da direita. Vem da direita, cuidado! O gemeriano posicionado na ala direita xingou, virou e correu sem rumo para dentro da neblina, chapinhando na camada de gelo derretida. Não correu para longe, nem conseguiu se afastar muito, quando ouviram o ranger áspero dos patins e perceberam um vulto agitado, embaçado. E ao reluzir de uma espada, o gemeriano gemeu. Viram-no cair, o sangue jorrar vigorosamente no gelo. O ferido foi tomado por convulsões, encolhia-se, gritava, uivava. Depois silenciou e ficou imóvel. Mas enquanto gritava, abafou o ranger dos patins que se aproximavam. Não esperavam que a garota voltasse tão rápido. Meteu-se com ímpeto por entre eles, bem no meio. Ao passar, cortou Olar Hansheim na parte inferior do corpo, abaixo do joelho, fazendo que se dobrasse feito um canivete. Girou, executando uma pirueta, e cobriu Boresmund com um granizo de partículas de gelo miúdas e lancinantes. Skellen saltou para trás, escorregou, agarrou a manga de Rience. Desabaram os dois. Os patins rangeram junto deles. As partículas frias de gelo mordiscaram seus semblantes. Um dos gemerianos berrava, e seu grito transformou-se num som selvagem. Coruja sabia o que acontecera. Já ouvira muita gente com a garganta cortada. Olar Hansheim gritava, esfregando-se no gelo. Um ranger. Outro. Mais um.
Silêncio. Sr. Stefan, balbuciou Dacre Silifant. Sr. Stefan, só o senhor pode nos salvar. Socorro! Não deixe que morramos. Me deixou manco, filha da puta! Berrava Ola Hansheim. Ajude-me, porra! Ajudem-me a me levantar! Bonhart! Skellen soltou um grito na neblina. Bonhart! Socorro! Onde você está, seu filho da puta? Bonhart! Ela está nos cercando, disse Boreas Moon ofegante, enquanto girava e ficava à escuta. Ela dá voltas na neblina. Não sabemos por onde ela atacará. É a morte. Essa garota é a morte. Morreremos aqui. Ela nos chacinará como em Dundare na noite de Salvin. Fiquem juntos, gemeu Skellen. Juntem-se, pois ela caça os homens soltos. Quando vocês a virem chegando, não entrem em pânico. Joguem espadas, sacos, cintos a seus pés. Qualquer coisa para... Não terminou. Dessa vez nem ouviram o ranger dos patins. Dacre Silifant e Riense sobreviveram, pois caíram, estendidos no gelo. Boreas Moon conseguiu saltar para trás, escorregou, desabou, derrubou Bert Bridgden. Quando Ciri passava ao lado, Skellen lançou a mão e jogou um Orion. Acertou, mas a pessoa errada. Ola Hansheim, que acabara de se levantar, desabou sobre o gelo ensanguentado, tomado por convulsões. Seus olhos bem abertos pareciam focar-se na estrela de aço presa na base do nariz. O último dos gemerianos jogou a espada e foi dominado por soluços entrecortados. Skellen saltou até ele e executou um poderoso golpe, acertando-o na cara. Não se entregue! Berrou. Não se entregue, homem! É apenas uma garota! Apenas uma garota! Como em Dundare, na noite de Salvin, disse Boreas Moon em voz baixa. Não conseguiremos sair deste gelo, deste lago. Ouçam bem, vocês ouvirão a morte se aproximar. Skellen levantou a espada do gemeriano e tentou enfiá-la na mão de Boreas, que continuava a soluçar, mas sem efeito. O gemeriano, que tremia tomado por espasmos, olhava para ele com um olhar torpe. Coruja soltou a espada e saltou até Riense. Faça alguma coisa, mago! Berrou, sacudindo-o pelos ombros. O pavor lhe dava mais força, e embora Riense fosse mais alto, mais pesado e mais forte, sacudia-se nas mãos de Coruja feito uma boneca de pano. Faça algo! Chame esse seu todo-poderoso Vilgefortz, ou faça magia, você próprio. Faça magia, feitiços, invoque os espíritos, conjure os demônios. Faça algo, qualquer coisa, seu babaca, seu frangalho de merda. Faça algo antes que essa demônia mate a todos. O eco de seu grito rolou pelas encostas arborizadas. Antes que sumisse, ouviu-se um ranger de patins. O gemeriano, que ainda soluçava, caiu de joelhos e cobriu o rosto com as duas mãos. Bert Bridgden gemeu, jogou a espada no chão e desatou a correr. Escorregou, caiu e, por algum tempo, fugiu de quatro, feito cachorro. Riense! O feiticeiro soltou um palavrão, ergueu a mão. Sua mão e voz tremiam ao proferir o encanto, mas conseguiu, embora não totalmente. O fino relâmpago flamejante que se soltou de seus dedos cortou o gelo e fez que a superfície estourasse, mas não horizontalmente, do jeito que se esperava, para barrar o caminho de Ciri, que se aproximava. O gelo rachou verticalmente, abrindo-se num poderoso estalo. A água negra jorrou, produzindo um estrondo. A fenda, que aumentava rapidamente, foi se aproximando de Dacre Silifant, que olhava espantado. — Para os lados! vociferou Skellen. — Fujam! Era tarde. A fenda chegou até Dacre Silifant,
por entre suas pernas e abriu com violência. O gelo quebrou feito vidro, partiu-se em grandes pedaços. Dacre perdeu o equilíbrio, a água abafou seu berro. Boreas Mum caiu para dentro do buraco. O gemeriano de joelhos também desapareceu afogado na água, e o cadáver de Ola Harmsheim sumiu. Rience mergulhou no negro abismo em seguida, e logo depois Skellen, que no último momento conseguiu segurar-se na beira do gelo. E a garota correu desenfreadamente, voou sobre a fenda, pousou de um jeito que o gelo derretido chapinhou para todos os lados e foi atrás de Brígida, que fugia. Pouco tempo depois, um grito horripilante chegou aos ouvidos de Coruja, que pendia na beira da superfície de gelo. Ela o alcançou. Senhor, gemeu Boreas Mum, que não se sabe como conseguiu sair da água e subir no gelo. Me dê sua mão, senhor legista. Skellen empalideceu e começou a tremer terrivelmente após sair da água. Silifant tentava sair, mas a beira do gelo desabou sob ele. Mergulhou de novo, desaparecendo na água. Mas logo em seguida emergiu, engasgando e cuspindo, e num esforço sobre-humano conseguiu subir em cima do gelo. Arrastou-se e caiu. Estava esgotado. Junto dele crescia uma poça d'água. Boreas gemeu e fechou os olhos. Skellen tremia. Socorro! Mum, socorro! Rience pendia na beirada do gelo imerso até as axilas. Seus cabelos molhados e lisos estavam colados à cabeça. Seus dentes rangiam feito castanholas, emitindo um som que lembrava a abertura demoníaca de uma infernal danse macabre. Os patins trincaram. Boreas não se mexeu. Esperava. Skellen tremia. Vinha devagar. O sangue pingava de sua espada. Fazia um rastro gotejante no gelo. Boreas engoliu em seco. Embora ensopado com a água gélida, de repente sentiu um enorme calor. Mas a garota não olhava para ele. Olhava para Rience, que tentava em vão subir em cima do gelo. Ajude-me! Rience conseguiu combater o ranger dos dentes. Socorro! Ciri freou, girando nos patins com uma graça de bailarina. Estava com as pernas levemente escarranchadas. Segurava a espada com as duas mãos bem baixo, horizontalmente, na altura das coxas. Socorro! Ganiu Rience, encravando os dedos dormentes no gelo. Socorra-me! E eu lhe direi onde está Yennefer! Juro! A moça tirou lentamente o cachecol que cobria seu rosto. E sorriu. Boreas Mum viu a horrenda cicatriz e abafou com dificuldade um grito de susto. Rience, disse Ciri ainda sorridente. Você ia me ensinar o que é a dor, lembra? Com essas mãos e com esses dedos. Esses aí, que você usa para segurar o gelo? Rience respondeu, mas Boreas não entendeu o que disse, pois os dentes do feiticeiro rangiam e batiam tanto que não permitiam nenhuma articulação. Ciri virou-se nos patins e ergueu a mão com a espada. Boreas apertou os dentes, certo de que ela golpearia Rience, mas a garota só pegava impulso para seguir patinando. Para grande espanto do rastreador, partiu às pressas, lançando os braços com força para ganhar velocidade. Desapareceu na neblina. O som ritmado dos patins silenciou após um momento. Tire-me daqui! Rience falou com a boca trêmula e o queixo enganchado na beira do gelo. Jogou os dois braços sobre o gelo. Tentou encravar as unhas, mas todas já haviam caído. Esticou os dedos numa tentativa de enganchar as mãos e os pulsos no gelo.
Boresmund olhava para ele e tinha certeza, uma certeza assustadora. Ouviram os patins no último instante. A moça vinha com uma velocidade incrível. Era quase impossível de captar com o olhar. Vinha pelo canto, juntinho da beira. Rience soltou um grito. Engasgou com a água espessa e desapareceu. Havia sangue no gelo, no rastro perfeito traçado pelos patins. E havia dedos. 8 dedos. Boresmund vomitou sobre o gelo. Bonhart galopava pela borda da escarpa que se erguia sobre o lago. Corria feito louco, sem atentar para o cavalo que podia quebrar as patas nas gretas cobertas de neve. Os galhos de abetos cobertos de geada arranhavam seu rosto, açoitavam seus braços, enchiam seu colarinho de neve pulverizada. Não via o lago, pois todo o vale, feito um caldeirão fervente de bruxas, estava encoberto de neblina. Mas Bonhart sabia que a garota estava lá. Pressentia. Sob o gelo, em águas bem profundas, um cardume de percas listradas seguia com um olhar curioso um estojo de prata que caíra do bolso de um cadáver que flutuava na água e agora afundava, emitindo um brilho fantástico. Antes que o estojo pousasse no fundo do lago, levantando uma nuvem de lodo, as percas mais atrevidas tentavam cutucar o objeto com o bico, mas, repentinamente, dissiparam-se apavoradas. O estojo emitia vibrações estranhas e alarmantes. — Yes? Você está me ouvindo? O que houve com vocês? Por que não atendem há 2 dias? Faça um relatório. E a garota? Não podem permitir que entre na torre, está ouvindo? Não podem permitir que entre na torre da andorinha. Rience, responda, diabos! Rience! Naturalmente, Rience não podia responder. A escarpa chegou ao fim. A margem se tornou plana. Cheguei ao fim do lago, Bonhart pensou. Aqui acaba o lago. Cerquei a garota. Onde ela está? E onde está essa maldita torre? Subitamente a cortina formada pela neblina rebentou. Levantou-se. E foi então que a viu. Estava justo diante dele, montada em sua égua negra. A bruxa, pensou, comunica-se com esse animal. Mandou-o até o fim do lago e ordenou que esperasse. Mas nem isso vai ajudá-la. Preciso matá-la. Que Vilgefortz se dane. Eu preciso matá-la. Primeiro vou fazer que ela me implore para poupar sua vida. E depois vou matá-la. Berrou. Fincou as esporas no cavalo e lançou-se num galope desenfreado. De repente, deu-se conta de que havia perdido, que ela o havia enganado. Menos de 1 milha o separava dela, mas de uma camada de gelo finíssimo. Estava do outro lado do lago. A meia-lua agora estava na direção contrária. A menina, que cavalgava pela borda interna da meia-lua, estava muito mais perto da extremidade do lago. Bonhart soltou um palavrão, puxou as rédeas e direcionou o cavalo para o gelo. — Vá, Kelpie! A terra congelada salpicava sob os cascos da égua negra. Ciri recostou-se no pescoço do cavalo. Ficou apavorada quando viu que Bonhart a perseguia. Tinha medo desse homem. Só de pensar que precisaria confrontá-lo numa luta, sentia um punho invisível apertando seu estômago. Não podia lutar contra ele. Ainda não. A torre. Só a torre é que podia salvá-la. E o portal.
Da mesma forma que em Thanet, quando o feiticeiro viu Gefortes estava por perto, estendendo a mão para pegá-la. A única salvação é a Torre da Andorinha. A neblina dissipou-se. Ciri puxava as rédeas e repentinamente sentiu um horrível calor envolver todo o seu corpo. Não conseguia acreditar no que via, no que estava diante dela. Bonhart também viu e gritou em triunfo. Nos confins do lago não havia torre. Não havia nem ruínas de uma torre. Simplesmente não havia nada. Apenas um montículo que mal se via, era quase imperceptível. Uma pilha de pedras cobertas por mato seco e congelado. Eis sua torre! Berrou. Eis sua torre mágica! Eis sua salvação! Uma pilha de pedras! Parecia que ela não ouvia nem via. Chegou mais perto do montículo junto com a égua sobre as pedras empilhadas. Ergueu ambas as mãos para o alto como se estivesse maldizendo os céus por aquilo que encontrava. Eu falei! Berrou Bonhart, fincando as esporas em seu alazão. Que você é minha! E que faria com você aquilo que quisesse, e que ninguém me atrapalharia, nem os humanos, nem os deuses, nem o diabo, nem os demônios, nem as torres encantadas. Você é minha, bruxa! As ferraduras do alazão ressoavam no gelo. Subitamente, a neblina ficou mais espessa. Agitou-se sob a rajada do vento, que começou a soprar vindo não se sabe de onde. O alazão relinchou e dançou, mostrou os dentes no freio. Bonhart inclinou-se para trás na sela. Puxou as rédeas com toda a força, pois o cavalo se agitava, sacudia a cabeça, batia os cascos e escorregava no gelo. Diante dele, entre ele e a beira do lago onde estava Ciri, dançava um unicórnio branco como a neve, empinado, posicionado como nos escudos das armas. Esse tipo de truque não funciona comigo, berrou o caçador, domando o cavalo. Não adianta me assustar com feitiços. Vou pegá-la, Ciri. Desta vez vou matá-la, bruxa. Você é minha! A neblina ficou ainda mais espessa, agitou-se, tomando formas estranhas. As silhuetas tornavam-se cada vez mais nítidas. Eram cavaleiros, horrendas silhuetas de cavaleiros demoníacos. Bonhart arregalou os olhos. Esqueletos de cavaleiros montados em carcaças de cavalos. Usavam armaduras e cotas de malhas enferrujadas, capas esfarrapadas, elmos amassados e corroídos, adornados com chifres de búfalos e restos de penachos de avestruzes e pavões. Os olhos dos demônios emitiam um brilho pálido sob os elmos. Os estandartes rasgados farfalhavam ao vento. Na vanguarda da cavalgada demoníaca, galopava um cavaleiro armado com uma coroa no elmo e um peitoral que batia contra a couraça enferrujada. Saia daqui! Retumbou na cabeça de Bonhart. Saia daqui, ser mortal. Ela não é sua, é nossa. Saia daqui. Não se podia negar que Bonhart era corajoso. Não se assustou com os espectros. Dominou o pavor. Não se descontrolou. Mas seu cavalo era menos resistente. O garanhão alazão empinou-se e dançou nas patas traseiras, feito bailarino, soltou um relincho selvagem, deu um coice e saltou. O gelo rebentou num estouro horripilante sob o impacto das ferraduras. Os pedaços de gelo levantaram-se verticalmente. A água jorrou. O cavalo soltou um guincho, bateu contra o gelo com as patas dianteiras, esmagou-o. Bonhart arrancou os pés dos estribos, saltou, mas era tarde.
A água fechou-se sobre sua cabeça. Ouviu um estrondo e um zumbido. Seus pulmões estavam prestes a arrebentar. Teve sorte. Seus pés, que se remexiam na água, depararam com algo, provavelmente com o cavalo que estava afogando. Conseguiu se apoiar no cavalo, tomou impulso e emergiu com ímpeto, cuspindo e arfando. Agarrou-se à beira da abertura, no gelo. Sem entrar em pânico, tirou a faca, enfiou-a no gelo e, apoiando-se nela, conseguiu sair. Ficou deitado, ofegante, a água escorrendo numa enxurrada. O lago, o gelo, as encostas nevadas, a floresta de abetos polvilhada de branco. De repente, tudo foi envolto por uma claridade artificial, mórbida. Bernhardt conseguiu erguer-se e ficar de joelhos, embora com grande dificuldade. No horizonte, o céu azul escuro fulgurou com uma coroa de claridade que ofuscava, uma cúpula reluzente da qual emergiram repentinamente espirais e pilares flamejantes. Estouraram colunas e redemoinhos de luz que dançavam. Na abóbada celeste pendiam faixas e tapeçarias luminosas, agitadas, que mudavam de forma com rapidez. Bernhardt gemeu. Parecia que um garrote estava preso na garganta. No lugar onde alguns minutos antes havia um montículo e uma pilha de pedras, agora erguia-se uma torre. Era majestosa, pontuda e fina, negra, lisa, brilhosa, como se tivesse sido esculpida em um pedaço único de basalto. Chamas fulguravam nas poucas janelas, e nas ameias dentudas do cume flamejava a aurora boreal. Viu a garota virada para ele montada no cavalo. Viu seus olhos reluzentes e a bochecha mutilada pela horrenda cicatriz. Viu a menina apressar a égua negra, entrar na escuridão, sob o arco de pedra do portal. Viu-a desaparecer. A aurora boreal explodiu, lançando ofuscantes redemoinhos de fogo. Quando Bernhardt voltou a enxergar, a torre não estava mais lá. Havia um montículo nevado, uma pilha de pedras, mato seco e preto. Ajoelhado sobre o gelo, numa poça formada pela água que escorria de seu corpo, o caçador de recompensas soltou um grito selvagem, horripilante. Ajoelhado, erguendo as mãos para o céu, gritava, uivava, amaldiçoava e xingava as pessoas, os deuses e os demônios. O eco dos gritos seguia pelas encostas cobertas de abetos, carregado pela camada de gelo petrificado na superfície do lago Tarnmira. O interior da torre logo lhe lembrou Caer Morhen. O mesmo longo corredor atrás da arcada, o mesmo abismo interminável, ladeado por colunas e esculturas. Era incompreensível como esse abismo cabia dentro do obelisco fino da torre. Contudo, sabia que não valia a pena analisar, já que se tratava de uma torre que apareceu no meio do nada, num lugar onde não estava antes. Nessa torre poderia haver de tudo, e não havia por que se surpreender. Virou-se e olhou para trás. Não acreditava que Bernhardt se atreveria a entrar atrás dela, nem que tivesse tido tempo. Mas preferiu certificar-se. A arcada pela qual entrara fulgurava com um brilho muito forte. Quando Kelp bateu os cascos na laje, algo rangeu sob as ferraduras. Eram ossos, caveiras, tíbias, fêmures, costelas, bacias. Passava por um gigantesco ossuário. Caer Morhen,
pensou recordando. Os mortos deveriam ser enterrados. Tanto tempo se passou. Naquela época ainda acreditava em algo assim, na majestade da morte, no respeito para com os mortos. E a morte é nada mais do que a morte. E o morto é apenas um cadáver frio. Não importa onde jaz, onde seus ossos se transformam em pó. Entrou na escuridão, sob as arcadas, por entre as colunas e esculturas. A escuridão ondeou feito fumaça. Suspiros e murmúrios insistentes, encantamentos sussurrados encheram seus ouvidos. Subitamente, uma claridade reluziu diante dela e abriu-se uma porta gigantesca. Portas abriam-se uma atrás da outra, uma infinidade de portas pesadas que se abriam em silêncio. Kelp andava tinindo as ferraduras na laje. Repentinamente, a geometria nas paredes, arcadas e colunas foi interrompida de uma forma tão abrupta que Ciri sentiu tontura. Tinha a impressão de que estava dentro de uma forma geométrica multifacetada, um gigantesco octaedro. As portas continuavam a abrir-se, mas já não apontavam para um único caminho. Apontavam para uma infinidade de caminhos e possibilidades. E Ciri começou a ver. Uma mulher de cabelos negros que segura a mão de uma menina de cabelos cinzentos. A menina tem medo, teme a escuridão, os sussurros que aumentam na negridão. Fica apavorada com o som agudo das ferraduras. A mulher de cabelos negros, com uma estrela de brilhantes no pescoço, também tem medo. Mas não deixa transparecer. Continua andando junto com a menina, rumo a seu destino. Kelp continua caminhando. Outra porta. Yola II e Eornaid, vestidas de casacos de pele de carneiro, com trouxas, andam pela estrada nevada e congelada. O céu está azul escuro. Outra porta. Yola I está ajoelhada diante do altar. A mãe Nenek está junto dela. Ambas estão olhando, e uma expressão de espanto surge em seus semblantes franzidos. O que estão vendo? O passado ou o futuro? A verdade ou a irrealidade? Mãos sobre as duas, Nenek e Yola. Mãos de uma mulher de olhos dourados, estendidas numa bênção. No colar da mulher, há um brilhante que reluz como a estrela d'alva. No ombro da mulher, um gato e um falcão sobre sua cabeça. Outra porta. Tris Merigold segura seu lindo cabelo castanho, sacudido e emaranhado pelas rajadas de vento. Não há como fugir do vento. Nada protege do vento. Não aqui. Não no topo de um monte. Uma longa fileira infinita de vultos entra no monte. Figuras vão devagar. Alguns viram um rosto em sua direção. Conhece-as? Vesemir, Eskel, Lambert, Cohen, Yarpen-Zigrin e Poli Dalberg. Fábio Sachs, Jarre, Tissaie de Vrie, Misto, Geralt? Outra porta. Yennefer acorrentada presa às paredes úmidas de uma masmorra. Suas mãos são uma massa de sangue coagulado. Seus negros cabelos estão desgrenhados, emaranhados, os lábios cortados e inchados. Mas em seus olhos cor de violeta ainda ferve o desejo persistente de luta e resistência.
Mãezinha, não se entregue, aguente! Vou socorrê-la! Outra porta. Ciri vira a cabeça, com tristeza e vergonha. Geralt e uma mulher de olhos verdes e cabelo negro curto. Ambos estão nus, entregues ao prazer mútuo. Ciri contém a adrenalina que aperta sua garganta. Apressa Kelp. Os cascos retumbam. Sussurros ressoam na escuridão. Outra porta. Bem-vinda, Ciri. Visogota? Sabia que você ia conseguir, garota corajosa. Minha valente andorinha. Você conseguiu se safar bem, sem danos? Venci-os sobre o gelo. Surpreendi-os com os patins de sua filha. Eu estou falando de danos psíquicos. Venci o desejo de vingança. Não matei todos. Não matei Coruja, embora tenha sido ele quem me mutilou. Eu me controlei. Sabia que venceria Azirael e que conseguiria entrar na torre. Eu li sobre isso, pois isso já estava escrito. Tudo já estava escrito. Você sabe o que os estudos ensinam? A habilidade de usar as fontes. Como é possível que estejamos conversando? Visogota, você... Sim, Ciri. Morri. Mas não importa. O que importa é o que eu descobri. Já sei o que aconteceu com os dias perdidos. O que aconteceu no deserto de Korath. Como você conseguiu desaparecer na perseguição. Assim como consegui entrar aqui nesta torre? O sangue antigo que corre em suas veias dá-lhe o poder sobre o tempo e sobre o espaço, sobre as dimensões e as esferas. Ciri, você é agora a Senhora dos Mundos. Você tem uma força poderosa em suas mãos. Não deixe que ninguém atire de você, nem que assassinos ou canalhas a usem para seus próprios fins. Não vou deixar. Adeus, Ciri. Adeus, andorinha. Adeus, corvo velho. Outra porta. Claridade. Uma claridade ofuscante e um perfume intenso de flores. O lago estava encoberto por uma neblina leve como penugem, rapidamente dissipada pelo vento. A superfície da água estava lisa como um espelho. Flores alvejavam nos verdes tapetes das folhas lisas de ninféia. As margens estavam cheias de verdor e flores. Fazia calor. Era primavera. Ciri não estranhava nada. Como podia estranhar? Pois agora tudo era possível. Lá era novembro, havia gelo, neve, torrão, uma pilha de pedras no montículo em que se eriçava mato seco. E aqui, a fina torre de basalto com ameias dentudas no cume refletia-se na água verde salpicada com os alvos nenúfares. Aqui era maio, pois a rosa canina e o azereiro brotavam em maio. Alguém nas cercanias tocava a flauta de Pan ou um pífaro. Ressoava uma música alegre, vivaz. Na beira do lago havia 2 cavalos brancos como a neve. Eles bebiam com as patas dianteiras imersas na água. Kelp bufou e bateu os cascos contra a rocha. Nesse instante os cavalos ergueram as cabeças e relincharam, e das narinas escorria água. Ciri suspirou em voz alta. Não eram cavalos.
Eram unicórnios. Ciri não estranhou. Suspirava de admiração e não de surpresa. A melodia era cada vez mais nítida. Vinha do azeireiro repleto de flores brancas. Kelp dirigiu-se para lá sozinha, sem necessidade de ser guiada. Ciri engoliu a saliva. Os 2 unicórnios, imóveis como estátuas, olhavam para ela, refletidos na superfície lisa da água que parecia um espelho. Um elfo de cabelos claros, enormes olhos amendoados e rosto triangular, estava sentado numa pedra redonda atrás do azeireiro. Tocava, dedilhando os tubos da flauta de Pan. Embora visse Ciri e Kelp, embora estivesse olhando para elas, não parava de tocar. As flores brancas exalavam um perfume intenso. Ciri nunca vira um azeireiro de odor tão intenso. Não é nada estranho, pensou com absoluta lucidez, pois no mundo em que vivia até agora o odor dos azeireiros simplesmente era diferente. Naquele mundo, tudo era diferente. O elfo encerrou a melodia com um trilo alto e prolongado. Afastou a flauta da boca e levantou-se. Por que demorou tanto? Perguntou sorrindo. O que a deteve? O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.